Aqui está uma verdade difícil que 90% dos motoristas brasileiros não querem ouvir. Dirigir todos os dias não significa que você dirige bem. Significa apenas que você repete hábitos, alguns bons, muitos medíocres e outros diretamente perigosos, que se normalizaram tanto que você nem questiona mais. Os erros mais graves ao volante não se sentem como erros. Eles não fazem ruído, não quebram nada imediatamente, não ativam alarme nenhum. Eles simplesmente se repetem silenciosamente até que um dia passam a fatura, que pode custar entre R$ 2.000 e R$ 15.000 em reparos, ou pior, sua vida. Hoje vou revelar os 12 erros que você provavelmente comete todos os dias sem perceber. O erro número 1 é tão invisível e perigoso que redefine completamente o que significa dirigir bem. Vamos começar pelo erro 12, e prepare-se porque cada um vai fazer você repensar completamente seus hábitos ao volante. 12. Dirigir com uma só mão porque parece mais confortável. Controle perdido. Uma mão no volante, outra apoiada na alavanca de câmbio, na porta ou simplesmente descansando no colo. O carro vai reto, velocidade está baixa, trajeto é conhecido, parece não haver problema nenhum. Você se sente confortável, relaxado, quase como se o carro dirigisse sozinho. E aí está o primeiro engano mortal. Dirigir com uma só mão reduz drasticamente seu controle real do veículo, embora você não note imediatamente no dia a dia. O volante não é só ferramenta para girar em curvas, ele é o principal meio de comunicação entre você e o carro, especialmente em emergências. Com uma só mão segurando, qualquer manobra de emergência que exija reação rápida fica muito mais lenta, menos precisa e mais desajeitada. Não porque você não sabe reagir tecnicamente, mas porque fisicamente você está em desvantagem mecânica brutal. Esse hábito perigoso aparece quase sempre por excesso de confiança em trajetos diários, ruas conhecidas, trânsito previsível. Seu cérebro entra em modo automático e seu corpo naturalmente adota posturas relaxadas. O problema crítico é que imprevistos não avisam quando vão aparecer. Quando surge pedestre correndo, carro freia de golpe na sua frente ou algo invade sua faixa, não há tempo físico de voltar a segurar bem o volante antes de precisar reagir. Use ambas as mãos de forma ativa sempre. Isso devolve controle total, estabilidade máxima e capacidade de resposta instantânea. Não é mania de instrutor chato, é pura física aplicada. 2 pontos de apoio sempre reagem infinitamente melhor que um só. Mas isso não é nada comparado ao erro número 11 que está te custando milhares. 11. Olhar só o carro da frente. Visão curta custa caro. Um dos erros mais difundidos e menos questionados no Brasil inteiro. A maioria absoluta dos motoristas acredita que olhar só o carro imediatamente à frente é suficiente. Se ele freia, eu freio. Se ele acelera, eu acelero. Parece lógico, simples e até seguro na superfície. Na realidade, é forma de condução extremamente curta, puramente reativa e desnecessariamente estressante, que desgasta você e o carro. Quando você olha apenas o veículo imediatamente à sua frente, você renuncia voluntariamente à informação mais valiosa do trânsito, o que está acontecendo vários carros mais adiante. Freadas bruscas, retenções de trânsito, mudanças de ritmo e obstáculos se anunciam com vários segundos preciosos de antecipação, mas só para quem tem visão ampla e olha mais longe. Quem dirige com visão curta sempre chega tarde às situações. E não é só estresse psicológico, é desgaste financeiro real. Desgaste acelerado de freios, embreagem, transmissão e do próprio condutor que fica tenso. Cada reação tardia obriga o carro a trabalhar muito mais pesado e seu corpo a se tensionar desnecessariamente. Tudo isso simplesmente por não levantar um pouco a vista. Substituição de discos e pastilhas de freio no Brasil custa facilmente entre R$ 800 e R$ 2.000, dependendo do modelo. E você está acelerando esse desgaste todos os dias. Dirigir bem não é reagir rápido quando já é tarde, é reagir antes que seja necessário. Antecipar o trânsito olhando vários veículos à frente permite soltar acelerador com tempo suficiente, frear menos e mais suavemente, manter distâncias reais de segurança e reduzir risco dramaticamente, sem nenhum esforço extra. 10.
Acelerar forte com motor frio, porte lenta de R$ 15.000. Você liga o carro, sai com pressa e exige dele desde o primeiro minuto. O motor responde, carro avança normalmente e não acontece nada visível. Pelo menos não hoje, não amanhã, não na próxima semana. O problema brutal é que motor frio não trabalha em condições normais adequadas. O óleo ainda não alcançou viscosidade ideal de trabalho. Tolerâncias internas não estão estabilizadas termicamente. E muitos componentes funcionam com fricção muito maior que o normal. Exigir potência máxima nesse momento crítico não quebra nada imediatamente de forma espetacular, mas acelera desgaste interno de forma completamente silenciosa e invisível. Não é avaria dramática que você vê. É morte lenta progressiva. Segmentos de pistão, mancais, bronzinas e superfícies internas sofrem muito mais do que deveriam, simplesmente porque você pediu para trabalharem antes do tempo apropriado. A causa é quase sempre combinação de pressa matinal e desconhecimento técnico. Você acredita que porque o carro arranca e acelera normalmente, já está pronto para trabalho pesado. O painel não diz o contrário. Não há luzes de alerta piscando e motor não se queixa audivelmente. Mas mecânica não funciona por sensações subjetivas. Funciona estritamente por condições reais físicas. Não requer esperar eternamente parado, nem dirigir como tartaruga assustada. Basta condução suave e progressiva durante os primeiros 3 a 5 minutos. Acelerar gradualmente, evitar rotações altas acima de 3.000 RPM e permitir que o motor alcance temperatura operacional ótima antes de exigir performance. Motor bem tratado em fase fria dura literalmente o dobro do tempo. E reconstrução completa de motor no Brasil pode facilmente superar R$ 15.000. 9. Frear tarde e forte em lugar de antecipar. Desgaste multiplicado. Este erro define completamente o estilo de condução de muitíssimas pessoas, embora poucos reconheçam que o fazem. É aquela forma característica de dirigir em que o carro avança, avança e continua avançando até que já não resta mais remédio que frear forte e brusco. Semáforo aparece de repente, trânsito se detém sem aviso e pé direito entra em ação com decisão pesada. O carro se detém, não acontece nada grave aparente e a sensação interna é tudo controlado perfeitamente. O problema sério é que esse controle é pura ilusão. Frear tarde e forte não é demonstração de habilidade ou reflexos rápidos, é sinal claríssimo de falta de antecipação e visão limitada. Quando você dirige assim repetidamente, obriga o carro a reagir de forma brusca, uma e outra vez. Cada freada forte desnecessária gera muito mais desgaste, muito mais calor nos componentes e menos estabilidade que uma freada progressiva bem antecipada. E não é só desgaste prematuro de freios custando milhares, é perda de controle fino do veículo. Carro freando forte e brusco é muito menos estável, especialmente se o pavimento não está perfeito ou há óleo na pista. Além disso, cada freada brusca aumenta o estresse tanto do condutor quanto dos passageiros e motoristas ao redor, que também precisam reagir. Antecipar não significa ir devagar como tartaruga. Significa levantar o pé do acelerador antes, observar muito mais longe e usar freio como ferramenta de ajuste fino, não como interruptor de emergência repetido. Dirigir verdadeiramente bem não é frear forte quando necessário, é frear pouco porque você antecipou. Antes de continuarmos para o erro número 8, se você está percebendo que comete vários desses erros diariamente, aperte o botão de inscrever-se, porque os próximos são ainda mais perigosos e caros. 8. Retrovisores mal ajustados. Pontos cegos desnecessários. Poucos erros são tão absurdamente simples de corrigir e, ao mesmo tempo, tão perigosos quanto este. Retrovisores mal ajustados, apontando para o próprio carro, mostrando suas portas, sua carroceria bonita e muito pouco do trânsito real ao redor. É configuração tão absurdamente comum que a maioria dos motoristas acredita firmemente que é normal e correto, e definitivamente não é. Retrovisor não está instalado para confirmar que seu carro continua existindo ali. Está para dar informação vital sobre o que acontece ao redor. Quando espelhos estão mal regulados, mostrando seu próprio carro,
pontos cegos se multiplicam exponencialmente, e você perde parte enorme do seu campo visual disponível. O resultado direto é condução baseada em suposições perigosas. Acho que não vem ninguém. Deve estar livre. Parece que posso mudar de faixa. O risco elevado aparece especialmente em mudanças de faixa e manobras laterais. Muitos acidentes graves não ocorrem por excesso de velocidade, mas por falta crítica de informação visual básica. Carros que aparecem do nada, motos invisíveis e sustos constantes que poderiam ser completamente evitados, com ajuste correto de 30 segundos. Retrovisor bem regulado mostra trânsito real e movimento, não chapa metálica do seu carro. Isso reduz dramaticamente pontos cegos perigosos e permite tomar decisões com dados reais, não com fé e esperança. E vale dizer com o humor necessário. Retrovisor não é espelho de autoestima para você se admirar no carro bonito. Você precisa ver o que se move perigosamente ao seu redor, não sua própria porta. 7. Manter embreagem pisada desnecessariamente. Gasto silencioso de R$ 3.500. Este erro é silencioso, extremamente caro e incrivelmente comum, sobretudo em motoristas de câmbio manual. Pé esquerdo apoiado levemente sobre o pedal da embreagem por via das dúvidas, em semáforos longos, em trânsito lento, ou mesmo enquanto o carro avança normalmente. Não parece grave, não gera ruído imediato preocupante e carro continua funcionando aparentemente normal. Mas o dano interno se acumula progressivamente. Embreagem definitivamente não foi projetado por engenheiros para ser ponto de apoio confortável para seu pé. Cada vez que você mantém pisada sem necessidade real, gera-se fricção completamente desnecessária entre disco e platô. Essa fricção constante se traduz diretamente em calor excessivo, desgaste acelerado e vida útil drasticamente mais curta do sistema inteiro. O pior é que você, como motorista, não sente absolutamente nada estranho no momento, até que a embreagem finalmente começa a patinar, vibrar ou falhar completamente. Substituição completa de kit de embreagem no Brasil custa facilmente entre R$ 1.500 e R$ 3.500, dependendo do modelo do veículo, incluindo mão de obra especializada. Embreagem fatigada prematuramente responde muito pior, transmite menos informação tátil ao motorista e pode falhar no pior momento possível. Usar embreagem apenas quando realmente corresponde tecnicamente não é regra rígida e irritante, é forma de respeito mecânico básico. Pé completamente fora do pedal quando não faz falta, marcha corretamente engrenada quando corresponde e controle real consciente do veículo. 6. Não respeitar distância de segurança. Risco normalizado. Um dos erros mais perigosamente normalizados ao volante e, paradoxalmente, um dos mais fatais. Dirigir colado no carro da frente se converteu quase em costume social aceito no Brasil. Em cidade e estrada, e especialmente em rodovias, é extremamente comum ver filas intermináveis de veículos, avançando como se fossem bloco único e sólido, separados por apenas alguns metros insuficientes. A justificativa falsa mais comum é: assim não se metem entre os carros, ou, se deixa o espaço, alguém sempre entra na frente. O problema gravíssimo é que essa lógica completamente distorcida ignora como funciona a reação humana e física básica. Quando você dirige muito perto, renuncia voluntariamente à sua margem vital de manobra e tempo de reação. Não importa absolutamente quão bons sejam seus reflexos naturais, ninguém consegue reagir instantaneamente. Sempre há delay. Distância de segurança adequada não é só para conseguir frear a tempo, é ferramenta fundamental de informação. Quando você deixa espaço apropriado, consegue ver além do para-choque do carro da frente, ler o trânsito inteiro com antecipação real e se antecipar ao que vem acontecer. Sem distância mínima, seu mundo visual se reduz apenas a para-choque cromado e luz de freio vermelha. Com distância adequada, você volta a ter contexto completo. E não é só risco óbvio de batida traseira cara. É condução muito mais tensa, muito mais reativa e infinitamente mais desgastante psicologicamente. Cada freada do carro da frente se converte em alerta de estresse. Você vive em estado de microestresse constante, sem perceber o desgaste. Criar e manter espaço não te faz motorista lento nem fraco, te faz inteligente e seguro. Distância não é buraco desperdiçado e inútil, é tempo precioso comprado. Tempo para reagir adequadamente, decidir com calma e manter controle total.
E se você gosta de deixar o seu carro bem bonito, arrumado e andando sempre da melhor forma, entre no grupo da descrição para receber ofertas de itens automotivos pelo melhor preço. Ou, se quiser, escaneie o QR Code que está na tela. 5. Girar volante com carro completamente parado. Desgaste invisível de R$ 5.000. Este erro parece completamente inofensivo e quase irrelevante para a maioria. Carro está parado, você gira o volante para se acomodar melhor, estacionar em vaga apertada ou sair de espaço estreito. Não há ruído estranho preocupante, não há aviso visual imediato e carro continua funcionando exatamente igual. Precisamente por isso quase ninguém presta atenção ou questiona. Mas a longo prazo consistente, este gesto aparentemente inocente tem impacto real e caro. Girar volante completamente com carro totalmente parado submete sistema de direção e pneus a esforço mecânico completamente desnecessário e brutal. Quando rodas não estão rolando nem minimamente, toda a fricção se concentra em um único ponto de contato. Sistema de direção trabalha contra peso inteiro do veículo e pneus se deformam lateralmente sem se deslocar, o que acelera desgaste de forma concentrada. O desgaste não aparece de golpe dramático, não há falha imediata nem alerta clara no painel. É desgaste silencioso e progressivo, que se acumula manobra após manobra, mês após mês. Quando finalmente aparecem problemas, como direção dura, barulhos ou folgas, costumam ser erroneamente atribuídos apenas à idade avançada do carro, quando na realidade foram anos acumulados de maus hábitos repetidos. Troca completa de sistema de direção hidráulica ou elétrica pode custar facilmente entre R$ 2.000 e R$ 5.000 no Brasil, dependendo do modelo. A solução é ridiculamente simples e quase invisível. Mover o carro, ainda que sejam apenas alguns centímetros, antes de girar o volante. Esse pequeno deslocamento mínimo reduz enormemente o esforço do sistema de direção e cuida dos pneus também. 4. Dirigir tenso e rígido. Precisão perdida. Este erro crítico não tem a ver diretamente com o carro, mas com o corpo do próprio motorista. Muitas pessoas dirigem tensas sem perceber conscientemente. Ombros completamente rígidos, mãos apertando o volante com força excessiva desnecessária, costas totalmente rígidas e respiração curta e superficial. Tudo isso se normaliza gradualmente, sobretudo em trajetos longos cansativos ou trânsito pesado e estressante. O problema real é que tensão muscular excessiva reduz drasticamente precisão de movimentos. Motorista rígido reage pior, corrige de forma muito mais brusca e se cansa muito mais antes. A condução se torna menos fluida e muito mais errática e imprevisível. Além disso, tensão corporal constante afeta gravemente capacidade de percepção sensorial. Motorista relaxado, mais atento, tem infinitamente melhor sensibilidade natural para detectar mudanças sutis no carro, na estrada e no entorno. Esse hábito tenso costuma aparecer por estresse acumulado, posturas completamente inadequadas no banco ou crença equivocada de que dirigir bem implica estar rígido e firme o tempo todo. Na realidade física, ocorre exatamente o contrário. Boa condução requer corpo ativo, mas relaxado, capaz de se mover com naturalidade e responder com precisão máxima. Ajustar corretamente a postura no banco, relaxar conscientemente os ombros, afrouxar o agarre excessivo do volante e respirar melhor não são detalhes menores cosméticos, são parte fundamental do controle efetivo do veículo. Dirigir tenso não te faz mais seguro nem melhor, te faz significativamente menos preciso e mais perigoso. 3. Dirigir sempre igual, sem adaptar ao contexto. Rigidez perigosa. Um dos erros mais invisíveis e insidiosos ao volante é acreditar firmemente que existe única forma correta universal de dirigir e aplicá-la cegamente em qualquer situação. Muitas pessoas desenvolvem rotina fixa de direção e a repetem sem questionar absolutamente nada. Não importa se chove torrencialmente, se há trânsito denso, se a estrada é completamente nova ou se carro está pesadamente carregado. Essa falta crítica de adaptação contextual não costuma gerar problemas imediatos visíveis,
E precisamente por isso se torna tão perigosa progressivamente. Condução não é ação puramente mecânica repetitiva, é tomada constante de decisões contextuais. O mesmo gesto exato pode ser completamente correto em um contexto e completamente errado e perigoso em outro diferente. Acelerar com decisão pode ser útil e necessário para entrar em via rápida, mas desnecessário e arriscado na chuva forte com pista molhada. Quando o motorista não ajusta a técnica ao contexto real, o entorno termina inevitavelmente se impondo violentamente. O problema grave de dirigir sempre da mesma forma é que elimina completamente a leitura do contexto. O motorista deixa de interpretar conscientemente o que ocorre ao redor e se limita apenas a executar hábitos automáticos. Na chuva forte, isso se traduz em distâncias insuficientes perigosas. Na cidade congestionada, em freadas tardias desnecessárias. Na estrada aberta, em excesso de confiança fatal. Adaptar-se inteligentemente não significa dirigir com medo paralisante, mas com critério consciente. Significa entender que asfalto molhado não oferece absolutamente a mesma aderência, que carro carregado não responde igual, e que trânsito imprevisível exige muito mais margem de segurança. 2. Confiar mais em ajudas eletrônicas que em critério próprio, dependência perigosa. Tecnologia moderna fez carros infinitamente mais seguros tecnicamente, mas também criou um novo tipo perigoso de erro: delegação total de responsabilidade. Muitos motoristas hoje confiam muito mais nos sistemas eletrônicos do carro que no próprio juízo humano. Frenagem automática de emergência, controle eletrônico de estabilidade, alertas de saída de faixa, sensores por absolutamente todos os lados, tudo isso ajuda tremendamente, mas definitivamente não pensa por você. O problema real aparece quando o motorista baixa completamente a guarda mental porque o carro avisa automaticamente, ou o carro corrige sozinho. Essa confiança excessiva perigosa gera reações muito mais lentas, menos antecipação mental e condução muito mais passiva e desatenta. Motorista espera que sistema eletrônico atue no lugar de atuar primeiro, e quando a eletrônica finalmente entra em ação corretiva, quase sempre é porque você já chegou tarde demais. As ajudas eletrônicas estão projetadas especificamente para assistir sua condução, jamais para substituir você completamente. Funcionam dentro de limites físicos e lógicos estritos. Não podem magicamente vencer inércia, não podem criar aderência onde física não permite, e não podem corrigir decisões absurdamente erradas. Nenhum sistema é absolutamente infalível. Sensores sujos por lama, condições climáticas extremas ou situações não previstas em programação podem deixar a eletrônica completamente fora de jogo justo quando você mais precisa desesperadamente dela. Usar tecnologia corretamente implica entendê-la profundamente, não obedecê-la cegamente como religião. Significa dirigir excepcionalmente bem, mesmo quando ajudas não atuam, e agradecê-las quando somam benefício, nunca quando substituem responsabilidade. Carro pode te ajudar tremendamente, mas nunca jamais deve dirigir completamente por você. Acreditar que dirigir bem é só não bater. A ilusão mais perigosa de todas. Chegamos ao erro número 1, o maior, mais difundido e mais perigoso de absolutamente todos. Muitíssimas pessoas se consideram excelentes motoristas simplesmente porque não tiveram acidentes graves. Anos, inclusive décadas inteiras ao volante sem batidas, se convertem em espécie de certificado pessoal inquestionável de boa condução. Dirijo há 20 anos e nunca bati, vira argumento definitivo. Mas essa ideia é profunda e perigosamente enganosa. Não bater nem sempre é resultado direto de dirigir excepcionalmente bem. Muitas vezes é resultado puro de sorte estatística, de entornos previsíveis favoráveis, ou simplesmente de que outros motoristas melhores corrigiram seus erros repetidamente. Há motoristas que acumulam dezenas de maus hábitos graves durante anos e anos sem consequências visíveis imediatas, até que um dia finalmente as há. E quando ocorre o acidente, sempre parece completamente inesperado e injusto. Dirigir verdadeiramente bem não é evitar acidentes por acaso ou sorte,
é reduzir ativamente e conscientemente as probabilidades de que ocorram através de técnica. É antecipar constantemente, ler o entorno com atenção, adaptar-se ao contexto, manter margens adequadas e tomar decisões conscientes, mesmo quando absolutamente ninguém está olhando ou julgando. É entender profundamente que cada trajeto é negociação constante com física, entorno e demais motoristas. O verdadeiro perigo mortal deste erro específico é que normaliza completamente condutas arriscadas repetidas. Frear sempre tarde, ir colado perigosamente, se distrair constantemente, confiar demais em tudo, não se adaptar nunca. Tudo isso se justifica internamente com nunca me aconteceu nada grave, até que inevitavelmente acontece. E quando finalmente acontece o acidente, o erro não nasceu nesse dia específico, construiu-se silenciosamente durante anos de hábitos ruins. Dirigir bem é habilidade ativa constante, não ausência passiva de erros visíveis. É técnica refinada, critério desenvolvido e consciência mantida. Não se mede pelos acidentes que você não teve, mas pelos incontáveis que você evitou ativamente, sem perceber conscientemente. Recapitulando os 12 erros invisíveis que você comete. Vamos revisar rapidamente porque cada erro importa. Dirigir com uma mão reduz controle em emergências. Olhar só à frente custa R$ 2.000 em freios e causa estresse. Acelerar em frio mata motor aos poucos, custando 15 mil. Frear tarde desgasta tudo desnecessariamente. Retrovisores errados multiplicam pontos cegos e acidentes. Embreagem pisada custa 3.500 em substituição. Não respeitar distância é risco normalizado fatal. Girar volante parado desgasta a direção em 5 mil reais. Dirigir tenso reduz precisão e cansa. Não adaptar ao contexto causa acidentes evitáveis. Confiar demais em eletrônica cria dependência perigosa. E acreditar que não bater significa dirigir bem é a ilusão mais mortal de todas. Deixa nos comentários, quantos desses 12 erros você estava cometendo todos os dias sem perceber? Sem julgamentos aqui. Absolutamente todos nós já cometemos pelo menos 8 ou 9 desses em algum momento. Se essas revelações vão mudar sua forma de dirigir e potencialmente salvar sua vida, deixe o joinha, inscreve-se no canal para mais verdades que ninguém te conta sobre direção segura. E compartilha urgentemente com aquele amigo que precisa ouvir isso antes que seja tarde. E se você gosta de deixar o seu carro bem bonito, arrumado e andando sempre da melhor forma, entre no grupo da descrição para receber ofertas de itens automotivos pelo melhor preço. Ou, se quiser, escaneie o QR Code que está na tela. No próximo vídeo, vou revelar as 10 situações de trânsito onde 95% dos motoristas reagem completamente errado e como reagir corretamente pode salvar sua vida. Não perca! Até lá, lembre-se, dirigir bem não é medalha do passado, é decisão consciente diária.